Olá a todas e a todos, eu sou o Max Sirius, sou terapeuta junguiano, magista, e esse é o canal Sirius. Se você está à procura de psicoterapia online, você pode entrar em contato comigo pelo meu e-mail, Instagram ou pelos links na descrição. Os materiais que eu usei como referência estão na descrição desse vídeo. Hoje eu vou falar de Israel Regardie, que nasceu em 17 de novembro de 1907, em uma família de judaísmo ortodoxo da classe trabalhadora em uma área pobre no leste de Londres. Seus pais, Barnet Regurd e Phoebe Perry, eram imigrantes de Zitomir, no Império Russo, no que hoje é a Ucrânia. Sua família trocou o nome para Regardie após um erro burocrático quando o irmão mais velho de Israel se alistou no exército. Ele e a família se mudaram para Washington, capital dos Estados Unidos, em 1921. Assim como Crowley, que nasceu em um lar que pregava a literalidade da Bíblia, os pais de Regardie acreditavam na literalidade das histórias do Talmud. Nessa época, ele foi treinado por um tutor em hebraico, o que viria a ser muito útil para suas futuras empreitadas cabalísticas. Desde muito jovem, ele tinha interesse em temas esotéricos. Em março de 1926, ele foi iniciado no grau 0 da Societas Rosacruciana em América, em Washington College. Regardie, em entrevista, conta: aos 15, minha irmã trouxe para casa alguns livros de cultos sobre dieta e saúde. Vi o nome da Blavatsky em um desses livros. Eu tenho uma grande dívida com a minha irmã por isso. Havia muitos nomes nos livros, porque aquele em especial tinha chamado a minha atenção. Eu acho que foi o despertar de um antigo laço kármico. Regardie continua sobre a sua própria história no livro Olho no Triângulo. Tempos depois, eu estava em encontro com um advogado que tinha a parte 1 do Book 4 de Aleister Crowley. O homem tinha uma dúzia de discípulos o adorando e dizendo quão grandioso e sábio o advogado era. Nós nos sentamos e ouvimos ele ler com a sua voz jurídica e pretensiosa o conteúdo do livro. Rapaz, como aquilo me pegou! Despertou em mim um entusiasmo forte. Eu peguei o nome do livro, do autor e o endereço. O endereço era de 13 ou 14 anos atrás. Eu escrevi uma carta para ele e parti para Filadélfia para estudar arte. 18 meses depois, chegou uma correspondência vinda de Paris, que dizia: eu recebi sua carta, entre em contato com meu representante em Nova York. E eu fiz isso imediatamente. Imediatamente, a carta foi enviada, o que resultou rapidamente em um convite para encontrar Karl Germer em Nova York. Não passaram-se mais do que alguns dias antes que eu me deslocasse para a cidade grande para passar um dia muito agradável com Germer. Ele era um alemão bonito, um ex-oficial. Seu entusiasmo por Crowley era ilimitado e contagioso. Um dos resultados dessa visita inicial foi que ele me vendeu um conjunto do Equinox. Germer e eu nos encontrávamos de tempos em tempos em Nova York ou Washington, discutindo a grande obra e a conexão de Crowley com ela. Em junho de 1927, ele avançou para o grau de Zelator da Societa Rosacruciana in América. Depois de 2 anos se correspondendo com a besta, ainda em 1927, Crowley convidou Regardie para ir a Paris trabalhar como seu secretário pessoal. Regardie, na época, ainda não tinha completado 21 anos e precisava da autorização dos pais para viajar. Com receio de que os pais descobrissem a fama de Crowley, ele falou que havia recebido um convite para estudar com um pintor inglês que vivia em Paris. Antes de partir de navio para Paris, em outubro de 1928, Regardie e a sua irmã jantaram com Karl Germer, Cora Eaton, futura esposa de Germer, e Dorothy Olsen, que havia se relacionado com Crowley alguns anos antes e continuava amiga da besta. Em 12 de outubro de 1928, Regardie chegou a Saint-Lazare-Gare, em Paris. Era o aniversário de 53 anos de Crowley. Assim como diversos outros discípulos, a expectativa de Regardie quando encontrasse com Crowley é que a besta lhe daria aulas e palestras sobre diversos temas de magia. Mas em realidade, Crowley estava interessado em outras formas de desenvolvimento, em especial de confrontar Regardie com as suas inibições e imaturidade, pontuando que Regardie precisava superar suas questões, preconceitos e travas com o sexo. Regardie também conta um caos dessa época. Quando eu cheguei a Paris, eu tinha cerca de $1.200 comigo, todas as minhas economias. Crowley disse: se alguma grana com você aí, Regardie? E eu, jovem e tolo que era, entreguei tudo. E ele foi e gastou em champanhe e brandy. Tudo do melhor para ele. E eu nunca mais vi esse dinheiro. Exceto em outro sentido. No futuro, ele iria me sustentar. E no final das contas, ficariam elas por elas. Outro discípulo importante de Crowley
que de tempos em tempos visitava a besta em Paris era Gerald York. York, Regardier e Crowley passavam a noite no ritmo de trabalho de Crowley, através da madrugada, jogando xadrez, enquanto a besta fumava charutos, cachimbo e bebia brandy. Regardier conta: no entanto, a proeza que mais me impressionava e ainda impressiona era o seu xadrez às cegas. Ele sentava-se confortavelmente em uma grande poltrona, onde fumava charutos caríssimos, canuchinha ou um grande cachimbo com tabaco perique ou lataque. Na prática, isso criava uma sufocante cortina de fumaça. Através dela, ele podia ser vagamente percebido aquecendo uma grande taça de conhaque em suas mãos, girando-a, cheirando seu buquê e bebericando gentilmente dela como uma arte cerimonial. York e eu ficávamos bem longe dele, ou até mesmo atrás dele, com o tabuleiro na frente de cada um de nós. York anunciava: peão para rei 4, e Crowley, tendo construído um tabuleiro de xadrez imaginário em sua mente, respondia com um movimento adequado. Quando era minha vez de abrir e jogar, eu anunciava: peão para rainha 4, ou qualquer outra abertura que eu tivesse escolhido. Às vezes, eu fazia uma jogada diferente da de York, na esperança que Crowley se confundisse com isso. Mas não. Ele conseguia manter 2 tabuleiros imaginários bastante diferentes. Na maioria das vezes, ele vencia nós dois. Logo nos primeiros meses, Regardier recebeu uma tarefa complicada. Ele saiu para passear e ir no cinema com Cassimira Bass, que na época era companheira de Crowley. Regardier conta: depois do filme, fomos a uma cafeteria próxima beber um café ou talvez um drink. Lá, para minha grande surpresa, ela me informou que não voltaria mais para Crowley. Nunca me ocorreu perguntá-lo por quê, ou mesmo discutir isso com ela. Enquanto eu escrevo isso, eu gostaria muito de ter compreendido as suas atitudes e suas motivações para deixá-lo, mas, de uma forma muito natural e prosaica, prometi que transmitiria sua mensagem para Crowley. No caminho de volta para o meu hotel, pedi para o condutor parar no apartamento na Avenue Suffen, onde o encontrei, ainda desperto, lendo histórias de detetive, como lhe era de costume. Quando informei o que ocorrera, suas sobrancelhas ergueram-se um tanto, talvez à direita um pouco mais do que à esquerda, e então ele murmurou: o senhor deu, o senhor tirou. Bendito seja em nome do Senhor. Pouco tempo depois, Crowley começou a se envolver com Maria Teresa Ferrari de Miramar, uma nicaragüense de 40 anos que tinha conhecimento de voodoo. Alguns meses depois, Crowley contratou um agente publicitário chamado Carl de Vidal Hunt para melhorar sua imagem. Entretanto, o tiro saiu pela culatra. Hunt tentou convencer Crowley a fazer um mapa astral falso, apontando a compatibilidade entre uma rica viúva estadunidense e um aristocrata espanhol falido. Hunt esperava receber uma comissão se o casamento se concretizasse. Crowley não só se recusou, como informou a viúva dos planos de Hunt. Em dezembro de 1928, York participou de um trabalho mágico com Crowley, Miramar e Regardier, onde Crowley recitou a invocação do não-nascido e Maria teve visões e realizou uma dança para evocar o espírito do fogo. Em janeiro de 1929, a polícia foi até o flat que Crowley estava morando, com base em uma informação dada pelo Sûreté Générale, que era uma espécie de força de segurança. O inspetor se apresentou dizendo que tinha algumas perguntas sobre Crowley, mas logo entrou no seu apartamento e sentou, disparando questões como: por que Regardier não tinha um documento de identificação? Por que as pessoas se referiam a Crowley como o rei da depravação? Ele tinha sido expulso dos Estados Unidos? Ele escreveu propaganda pró-Alemanha durante a Primeira Guerra? Ele era o chefe de uma organização ocultista alemã? Ele era um espião alemão? Além das perguntas, o inspetor também deu uma imensa atenção à cafeteira que Crowley tinha. Ela era exótica, usando uma peça de vidro com uma lâmpada de álcool para aquecer o café, parecida com as cafeteiras elétricas que temos hoje. O francês se convenceu que aquilo era uma ferramenta para destilar outras drogas. As perguntas prosseguiram por algum tempo, mas Crowley era muito articulado, não só nas respostas, mas em dados. Quando perguntado sobre suas viagens, Crowley, com o diário mágico na mão, pôde fornecer datas e nomes de todos os hotéis que ele se hospedou no último ano. À medida que as perguntas foram se direcionando cada vez mais sobre o tipo de trabalho esotérico que Crowley fazia, a franqueza da besta começou a deixar o investigador com dúvidas sobre as denúncias. Quando adentraram o assunto de cabala, o inspetor disse: pela primeira vez na vida, eu não entendo absolutamente nada do que está sendo dito para mim. E Crowley respondeu: isso é muito natural. Eu tenho investido mais de 50 anos tentando me fazer claro.
mas ninguém parece se beneficiar dos meus esforços. O inspetor pareceu satisfeito ao partir, mas em 15 de fevereiro, a renovação do cartão de identidade de Crowley foi recusada. A besta ficou surpresa com esse desdobramento, tentando recorrer às autoridades. Mas a essa altura, os tabloides franceses como o Paris Midi já começavam matérias falando como Crowley estava sendo expulso da França por ser um espião alemão usando a OTO como fachada. Em 8 de março, um inspetor convocou Crowley, Miramar e Regardier à sede do governo municipal e entregou a eles um refus de séjour, uma revogação do visto. Foi dada a eles 24 horas para deixar a França. A razão da expulsão até hoje não ficou clara. Provavelmente, um conjunto de fatores e não só uma coisa tenha contribuído para isso. Regardier, em O Olho no Triângulo, conta que acreditava que a origem da denúncia poderia ter sido a sua irmã. Ela era uma judia puritana e conservadora e que depois de ter lido no Equinox o texto Entusiasmo Energizado, que falava sobre os mistérios de Dionísio, Afrodite e Apolo e sua relação com drogas, sexo e música, ela achou um absurdo a ida de Regardier para a França. Ela contactou a embaixada francesa, que por sua vez falou com a autoridade em Paris, lembrando a recente expulsão de Crowley da Itália. A justificativa de moralidade explicaria em parte por que as autoridades britânicas se recusaram a ajudar Crowley nesse episódio. Não se pode desconsiderar também os causos que Crowley havia se metido até aquela época relativos à política internacional. A besta havia protagonizado um episódio de queima de passaportes em prol da independência irlandesa há alguns anos antes, que fez ele ser rotulado como agitador irlandês. Além disso, durante a Primeira Guerra, quando morava nos Estados Unidos, ele realizou um trabalho de contra-inteligência para os ingleses, fingindo ser um ardente apoiador da Alemanha na Primeira Guerra para infiltrar certos círculos. O fato de que ele era o chefe de uma organização comaçônica alemã também não ajudava. Apesar da UTO ter sido fundada como uma ordem comaçônica ou paramaçônica, para os fascistas franceses, a AA e a OTO estavam por trás de uma grande conspiração de judeus, maçons e comunistas contra a Igreja Católica. No entanto, na detalhada biografia Aleister Crowley The Biography, o pesquisador Tobias Shurton achou uma correspondência enviada por Vidal Hunt, o agente publicitário, a Regardier logo depois do episódio dos horóscopos. Crowley pediu de volta cópias dos livros da besta que estavam em poder de Hunt para divulgação. Primeiro, Hunt envia uma mensagem apaziguadora. Caro Crowley, obrigado pela interessante nota. Você pode ser engraçado no final das contas. Sim, qualquer livro que eu tenha, um par de livros 4, eu acho, será postada para você o mais rápido possível. Tudo melhor para você, velhote. Mas uma semana depois, o tom mudou e Hunt enviou outra carta. Para resguardar meus amigos, eu lamento dizer que terei que levar toda essa questão ao ministro do Interior francês e o Sûreté Générale, que irá se comunicar com a Scotland Yard, os editores do John Bull, tabloide que atacava o Crowley, e o Sunday Express, além de todas as pessoas da Inglaterra e América que em algum momento estiveram ligadas a Crowley. Crowley estará sujeito a uma investigação pelo Sûreté Générale, especialmente pelo Departamento de Estrangeiros Indesejáveis. Independente do que mobilizou isso, Regardier e Miramar foram colocados em um barco para a Inglaterra no dia 9 de março de 1929, e Crowley, que enfrentava problemas de saúde, conseguiu um atestado para permanecer na França. Na Inglaterra, Gerald York aguardava no porto pela dupla, mas Regardier e Miramar tiveram a permissão de entrada na Inglaterra negada pela relação dos dois com Crowley, apesar de Regardier ter nascido na Inglaterra. Eles foram colocados em uma balsa de volta para a França, mas de lá eles não podiam mais entrar, e eventualmente foram enviados para Bruxelas, na Bélgica, chegando no dia 11 de março de 1929. Alguns dias depois, Crowley enviou o dinheiro para que eles pudessem se sustentar e para que Regardier procurasse um advogado para tentar reverter o caso e todos retornarem à França. Em Bruxelas, Regardier, que havia perdido a virgindade recentemente por pressão de Crowley, se envolveu com Teresa de Miramar. Dia 17 de abril, Crowley partiu da França para a Inglaterra. A publicidade a respeito da expulsão e os supostos motivos chegarão aos ouvidos do tenente-coronel John Phyllis Carré Carter, do Exército Britânico, que era membro de uma divisão especial da Scotland Yard. Carter procurou Gerald York para investigar as denúncias contra Crowley e York sugeriu que Crowley não era tão terrível quanto parecia e que Carter deveria se encontrar com a besta e tirar suas próprias conclusões. No dia 11 de junho, eles jantaram e Crowley causou uma boa impressão. Esse encontro é importante
porque Carter eventualmente se torna um nome relevante no serviço de inteligência britânico, especialmente durante a Segunda Guerra. E nos diários de Crowley, existem diversas referências a encontros e cartas ao longo dos anos. E ao que tudo indica, Carter não tinha nenhum interesse em magia. Regardie permaneceu algum tempo na Bélgica, digitando Confessions of Aleister Crowley. Em 19 de julho, Regardie e Miramar enviaram um telegrama a Crowley, avisando que receberam ordens de deixar a Bélgica. Germer, que estava em Berlim com a sua esposa Cora, buscou Teresa de Miramar e levou-a para Leipzig, na Alemanha, onde ela ficou hospedada com Martha Kuntzel, até 16 de agosto, quando Crowley chegou, e no mesmo dia, Crowley e Miramar se casaram. A besta e sua esposa retornaram à Inglaterra em 1929. Regardie os encontrou lá, e todos foram morar em uma casa em Kent, no sudeste da Inglaterra. Nessa época, a situação financeira de Crowley se complicou. Ele não tinha mais como arcar com as despesas de Regardie como secretário, e eles se separaram de forma amigável. Regardie se tornou secretário do autor Thomas Burke. Em 1930, Aleister Crowley bolou um golpe publicitário onde iria simular um suicídio em um penhasco chamado Boca do Inferno, em Portugal. Essa história fica para uma outra hora, mas enquanto Crowley estava escondido dos repórteres, ele falou para que Regardie montasse uma sessão espírita falsa com um médium e clarividente inglês famoso chamado Alfred Walt Peters. Dia 14 de outubro, o Oxford Mail anunciou a sessão para tentar contactar o espírito de Crowley. O médium começou a descrever lentamente a visita de Crowley a Lisboa. Eventualmente, Peter descreveu Crowley andando na zona rural. Ele parou em um penhasco. Subitamente, ele foi empurrado por alguém. Mas quem? Seus inimigos. Talvez os católicos romanos ou os maçons. Segundo o médium, o corpo nunca seria encontrado. Em 28 de outubro de 1930, Israel Regardie foi recebido por Aleister Crowley como probacionista na Astrum Argento. Ele assumiu o moto de Frater Nun Chet Shin, que significa a serpente. Em 1932, Regardie escreveu o livro O Jardim de Romãs, sobre Cabala, com as influências de Crowley, Eliphas Levi e Arthur Waite. Esse livro tinha a dedicatória para Ankafna Kunsul, o sacerdote dos príncipes. Eu, grato, dedico este trabalho. Em seguida, a editora encomendou e publicou outro livro, chamado A Árvore da Vida, que tinha como dedicatória, com a triste memória do que poderia ter sido, a Marcias. Marcias é um personagem do poema místico chamado Ahá, de autoria de Crowley, que futuramente Regardie organizaria e publicaria. Nas primeiras edições dos livros de Regardie sobre Cabala, existem diferenças nas formas de soletrar certas palavras hebraicas. Kesser ao invés de Keter, Tífaras ao invés de Tiferet e assim por diante. Essa variação se dá por conta do dialeto hebraico Ashkenazi, que era a referência de Regardie. Posteriormente, ele adaptaria seus trabalhos ao dialeto sefarádico, que é o mais comum no hermetismo. Essas publicações chamaram a atenção de um grupo chamado Stella Matutina, fundado pelo ex-membro da Golden Dawn original, R.W. Felkin, que dava continuidade ao sistema após o encerramento das atividades da linha original. Uma proeminente membro desse grupo e que apoiou o ingresso de Regardie foi John Fortune. Um dos chefes do grupo havia tido uma visão de que um jovem com um livro importante se juntaria à ordem, e eles acreditaram que esse homem era Israel Regardie. Ele foi iniciado em janeiro de 1933 na Stella Matutina, assumindo o moto de Amag, Ad Majorem Adonai Gloriae, que significa para a grande glória de Adonai, e progrediu rapidamente através dos graus. Regardie ficou decepcionado com conflitos políticos dentro da ordem e saiu dela em 1934, concluindo que os conhecimentos da ordem logo se perderiam por falta de cuidado. Regardie estudou o modelo psicanalítico de Carl Gustav Jung sob E. Clegg Benedict e começou também a explorar o misticismo cristão, em especial São Francisco de Assis. Em Olho no Triângulo, Regardie comenta sobre essa influência. Eu estava estudando misticismo, em todas as suas fases, ramificações e variantes. Alguns dos místicos católicos, em especial São Francisco de Assis, me intrigavam enormemente. Eu me saturava da ampla literatura que havia surgido sobre São Francisco. Uma das minhas mais caras amigas, Claire Cameron, me fez um elogio ao achar que São Francisco e eu tínhamos muito em comum. Em minha vaidade jovial, fiquei muito lisonjeado. E como ela me chamava de Francis, esse foi o nome que ficou e mais tarde vim a adotar. Muito obrigado a você que ficou até aqui.
Eu precisei dividir o vídeo em 2 partes por conta do tamanho do conteúdo. Em breve, a segunda parte vai ao ar nesse mesmo canal. Se for da sua vontade, curta o vídeo, se inscreva, comente o que você achou e compartilhe com quem gosta desse tipo de conteúdo. Se você está à procura de psicoterapia online, você pode entrar em contato comigo pelo meu Instagram, pelo meu e-mail ou pelos links na descrição. Além disso, eu faço parte dos projetos do Calem, em especial do podcast Foco de Pestilência. Mais uma vez, obrigado a você que ficou até aqui e 93.